Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de entomologia agrícola, novamente anatomia interna, e hoje vamos falar então das peças bucais. Lembrando que as peças bucais estão localizadas no primeiro segmento do corpo dos insetos, ou seja, na cabeça. Então, as peças bucais, né, a sua morfologia dessas peças vai variar de espécie para espécie, principalmente devido às adaptações alimentares que essas espécies apresentaram ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, ao longo da sua vida. Então, vai ter modificações nessas peças. As peças elas vão ser as mesmas, porém, vocês vão encontrar um pouquinho maior, um pouquinho menor, vai depender da adaptação que houve nessa espécie. Então, em relação às peças bucais, nós vamos encontrar o labro, ou também chamado de lábio superior, tá, pessoal? Que tem a capacidade de se movimentar para cima e para baixo, com a função de proteção e manutenção dos alimentos que estão sendo triturados pela mandíbula no interior da boca dos insetos. Falando das mandíbulas, então elas têm a função trituradora, cortadora, transportadora, moedora, perfuradora, modeladora. Além de defesa, vai o que? Depender do inseto. Não vai ser todos os insetos que vão ter todas essas funções dessa mandíbula, tá? Então, a mandíbula sofreu adaptações conforme a espécie, conforme a necessidade dessa espécie, e ela pode ser, então, trituradora ou cortadora, moedora, vai depender da espécie. Depois nós temos as maxilas, tá? Que são, então, peças auxiliares às mandíbulas durante a alimentação dos insetos. E algumas, né, conforme a sua variação, em alguns insetos, algumas mandíbulas acabam tendo a função tátil e gustativa, ou também função mastigadora. Lembrando que essa parte, né, dos sentidos, né, tato, olfato, gustação, isso aí também está nas antenas dos insetos, tá? Nesse caso aqui, das peças bucais é mais voltar, então, a parte da alimentação, né, tátil ou gustativa. Depois nós temos o lábio ou lábio inferior, lembrando, né, que o labro é o lábio superior e o só lábio ou lábio inferior é outra peça do aparelho bucal, tá? Ele tem uma função, uma fusão, né, uma função ligada às maxilas, está fundida nessas maxilas dependendo, né, dos tipos de artrópode, normalmente os primitivos, e vai apresentar a função tátil na grande maioria dos insetos e também ajuda na retenção dos alimentos. Então, lembrando, fazendo uma comparação, quando falo em retenção de alimentos, uma comparação com nós. Por exemplo, vocês pegam um hambúrguer, uma bocanhada bem grande, daí vocês ficam bochechudos, porque daí vocês acabam botando ali, segurando com a bochecha as partes, né, que vocês deram essa bocanhada nesse hambúrguer dentro da boca de vocês. Então, com os insetos é mais ou menos isso. Eles utilizam, então, as suas peças bucais para ficar ali com alimento retido dentro da sua boca e ir se alimentando como nós, seres humanos, realizamos. Depois nós também encontramos como peça bucal a epifaringe, tá, pessoal? Daí essa epifaringe ela vai estar localizada na parte interna ou ventral do lábio, dependendo da espécie. Ela é normalmente constituída por uma dobra recoberta então por pelos sensoriais que vão estar auxiliando na função gustativa daquele alimento que os insetos estão devorando. Depois nós temos a hipofaringe, que ela vai estar então junto ao lábio, possuem também função gustativa, tátil e também de canal salivar em muitos insetos. Então, sim, pessoal, assim como nós seres humanos, os insetos também produzem saliva. Claro que não é tanto quanto nós. Então, assim, pessoal, numa aula prática de desmontar o aparelho bucal de um inseto, a gente vai encontrar então essas peças bucais aqui, tá? Então, a mandíbula, a hipofaringe, o lábio, a maxila. Um dos insetos que é fácil da gente fazer a desmembração para ver essas peças bucais é o gafanhoto. Quanto maior for o gafanhoto, maior for o inseto, mais fácil é de ver essas estruturas e fazer a separação. E conforme, né, a estrutura forma as modificações que receberam essas peças bucais, ocorre a classificação então dos aparelhos bucais. Então nós temos o que, né? A gente levando em conta se os de importância agrícola, nós temos um tipo mastigador ou triturador, tá? Do aparelho bucal. Então vai ter algumas peças sofrendo modificações dependendo de espécie para espécie, mas não vai afetar as suas funções, né, de mastigar ou triturar. Então aqui no exemplo, um besouro que tem o aparelho bucal mastigador, vocês podem ver então como é a sua estrutura do seu aparelho aqui, onde eu estou passando o mouse. Daí se vocês pegarem, por exemplo, o gafanhoto, vocês vão ver que também é mastigador, porém com outra estrutura bem semelhante da ilustração que eu mostrei para vocês da separação das peças. Depois um outro tipo que nós temos é o chamado sugador labial, que também vocês vão encontrar como picador-sugador na literatura. Tá? Ele apresenta as peças bucais modificadas em estiletes, ocorre sucção de alimentos, sendo função das mandíbulas, da epifaringe e também da hipofaringe.
As suas maxilas, então, desses insetos que têm esse aparelho bucal sugador labial, elas vão possuir extremidades serreadas, que vão ter, então, a função de perfurar o seu alimento, a sua vítima, né? O que for, como vocês queiram se referir. E também, dependendo do número de estiletes abrigados por lá, vai ter subtipos desse sugador labial que eu já vou falar para vocês. Antes, eu vou mostrar então uma ilustração de como é esse aparelho sugador labial. Então vocês podem ver aqui como está a estrutura da maxila, da mandíbula, da hipofaringe, do lábio e do canal de alimentação. Então sofreu uma modificação. Em relação então aos números de estiletes, a gente pode encontrar o chamado sugador maxilar, que ocorre então uma modificação somente nas maxilas, tá, pessoal? Então ela vai ter uma transformação, essas maxilas vão ficar alongadas e internamente sulcadas, de modo que quando justapostas, então uma sobre a outra, pessoal, origina um canal onde o alimento é ingerido por sucção. É no caso, então, o exemplo clássico é a espiritromba das borboletas. Então, no caso, o que vai acontecer, pessoal? É como se você estivesse tomando líquido por canudo. É a mesma situação, vocês fazem a sucção, daí vem o líquido no canudo. No caso, no sugador maxilar, é a mesma coisa, vai vir por sucção o alimento para os insetos. Então, aqui no caso, a espiritromba da borboleta, nós podemos ver nessa ilustração, que quando a borboleta não está se alimentando, ele fica todo enroscado, e quando ela quer se alimentar, ela estica. É mais ou menos, vocês estão lá naquelas festas infantis antigas, era muito comum de vocês encontrarem o chamado língua de sogra. Daí quando vocês assopravam, esticava. Daí quando vocês paravam de soprar, aquele brinquedinho ele ficava todo enroladinho. Então, é mais ou menos a mesma situação da espiritromba da borboleta. E o outro aparelho, conforme a modificação que nós vamos ter, é o chamado lambedor. Tá? Então, as mandíbulas desses insetos, dessas espécies, eles são adaptados para furar, cortar, transportar ou moldar cera. Então, como falou em cera, já se sabe que é das abelhas, né? Também a gente vai encontrar em mamangás. No caso, as maxilas e o lábio inferior são alongados e unidos, formando então um órgão que vai auxiliar na lambida, digamos assim. Então, vai ser chamado um órgão lambedor, essa união das maxilas com o lábio inferior. Então aqui nessa está uma modificação que houve no aparelho bucal das abelhas para poder ser então caracterizado como lambedor. Nessa outra ilustração a gente pode ver então os três tipos de aparelhos, esses últimos citados, né, os sugadores: lambedor sugador, mastigador, que também é sugador, tá, que também é chamado de maxilar, e o picador sugador. Então vai depender da literatura que vocês estão consultando. Aqui eu achei em uma outra fonte, então eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, né, as diferenças entre os aparelhos bucais aqui, como é que eles estão formados, e também já mostrar outras formas de referência a eles, tá? E pessoal, em relação às fases imaturas, tá, aí adultas, o que acontece? As imaturas também têm aparelho bucal, só que às vezes são aparelhos bucais diferentes na fase adulta, diferentes na fase matura, e às vezes são o mesmo na fase matura e na fase adulta. Então recebem denominações por conforme for o tipo do aparelho bucal. Então, pessoal, se o aparelho bucal ele é sugador labial ou picador sugador, tanto na fase jovem quanto no adulto, esses insetos são então chamados de memorríncos, tá? Então, no caso aqui na ilustração, o percevejo, tanto na sua fase de ninfa quanto de adulto, vocês vão encontrar o picador sugador. Então, por isso que ele é chamado de memorrinco. Somente quando o aparelho bucal é sugador labial ou picador sugador, tanto na fase adulta quanto na fase jovem. Se vocês tiverem aparelho bucal mastigador, tanto nas larvas ou ninfas, né, na fase imatura, quanto na fase adulto, vocês vão ter os chamados, então eles vão ser classificados como menognatos. Tá? Então, para ser menognato, tem que ser aparelho bucal mastigador, tanto em larvas, ninfas, né, tanto na fase imatura quanto na fase adulta. E se tiver aparelho bucal mastigador na fase de larval, na fase de lagarta, tá? E depois apresenta um outro aparelho bucal na fase adulta, é chamado metagnatos. No caso aqui, então, de borboletas, a sua fase lagarta é mastigador, na fase adulta vai ser sugador maxilar. Depois as abelhas vai ser lambedor, tá? Depois a mosca, o pernilongos, vai ser sugador labial na fase adulta. Então, para ser metagnatos, tem que ser mastigador na fase de ninfa, ou na fase matura, no caso, é larva, lagarta, e algum outro aparelho bucal, como sugador maxilar, lambedor ou sugador labial, como a gente pode ver nesse exemplo. Tá? Então aqui nós podemos ver a ilustração. As lagartas da borboleta vão estar lá se alimentando, mastigando essa folha, enquanto que os adultos vão usar então o seu aparelho bucal, seu espiritroma, para adquirir seu alimento lá das flores, tá, pessoal?
E aqui é só uma tabela que eu achei na literatura, que eu achei bem legal essa tabela, que eu mantive na aula e mantive aqui na aula resumo. Tipo, né, os menognatos, memorríncos e umeatos, como é que é o aparelho bucal na fase imatura e na fase adulta, e os exemplos de ordens que estão compreendidos esses insetos. Tá? Então, fica aí uma dica para tentar então, fazer uma memorização aí, né, de como é que é esses tipos menognatos, os menorríncos e os metagnatos. E também, assim, ó, também ocorre uma denominação em relação à direção das peças bucais, ou seja, de acordo com a direção que a peça bucal ela tem em relação ao eixo longitudinal do corpo. Então, o primeiro tipo é chamada hipognata, que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, é aquela cabeça do gafanhoto, a barata, que ela está virada para baixo, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. Então, aqui, ó, o eixo longitudinal do corpo, aqui está o corpo e a cabeça está virada para baixo, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o corpo. Por isso é chamada de hipognata. Depois nós temos a chamada prognata, para frente, tá, pessoal? Pensem nisso, prognata, vai para frente. O ângulo formado é de 60 graus com o corpo, é o típico das tesourinhas dos cupins. Porque o que acontece? A cabeça, ela segue o sentido do corpo. Então aqui está o corpo do inseto e a cabeça vai, digamos, para frente, não vai para baixo, nem para trás, nem para cima. Ela vai reto, segue reto em relação ao corpo, para frente. Então, por isso que é prognata. E o último tipo de direção da cabeça é chamado opstognata, que é aquela cabeça virada para baixo e para trás, formando de 90 graus. Tá? Então, cigarras, percevejos e pulgas. O que a gente tem então? Aqui está o corpo do inseto, tá? E a sua cabeça, o seu aparelho bucal, é virado para trás. Então, por isso que é opstognata. Lembrando que os percevejos eles têm uma estrutura no tórax, que é, digamos, um buraquinho, tá? Onde vai encaixar o seu aparelho bucal. Então, por isso que fica virado para baixo e para trás. Então, não esqueçam os três tipos. Hipognata, 90 graus. Prognata, para frente, 180 graus. E opstognata, virado para trás, para baixo e menor que 90 graus. Certo, pessoal? Era isso então que eu tinha para a nossa videoaula resumo de hoje sobre as peças bucais. Tenham todos um bom estudo e qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em entrar em contato que o mais rápido possível eu irei responder para vocês. Certo? Um forte abraço para todos e até mais.